Pois tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Olá, meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Vilarinópolis, ou você de outra comunidade que tem nos acompanhado aqui pelo YouTube, Facebook, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico, a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Digital. Toda quarta-feira é um tempo que nós separamos para juntos abrirmos a palavra de Deus, estudarmos, para crescermos juntos em intimidade e sabedoria. Então sejam todos muito bem-vindos, que esses poucos minutos, mais preciosos minutos na presença do Senhor, possam ser momentos importantes, momentos que vão te abençoar, você e toda a sua família. Nós teremos um momento de cântico, e após esse momento de cântico, nós iremos então para o nosso estudo. Louvemos ao nosso Deus. Bom, meus irmãos, indo então para o nosso estudo bíblico desta noite, nós estamos estudando a primeira carta de João, lá no finzinho da Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 3, dos versículos 11 a 15. Então, abra a sua Bíblia, abra aí seu caderninho de anotações,
para poder anotar. Caso você tenha alguma dúvida, alguma questão, você pode escrever aqui nos comentários, que no próximo vídeo a gente tenta resolver, explicar as dúvidas que forem surgindo. E como é um estudo bíblico, a primeira dica que nós damos aos irmãos é que a maneira de ler essa carta, né? Toda carta nós precisamos ler de uma só vez. Quando chega uma carta, hoje a gente não manda mais cartas, né? Hoje a gente tem a facilidade de outros meios de comunicação, mas antigamente, quando recebíamos uma carta, nós não líamos a carta pela metade e deixava para ler no outro dia ou na outra semana. Nós líamos a carta de uma só vez. É a melhor maneira para entendermos o texto, o objetivo do autor. Então a primeira dica que nós damos aos irmãos é: leiam essa carta, são apenas 5 capítulos. Leia de uma só vez, isso vai ajudar muito a compreensão do texto. É sempre importante lembrar também que toda carta existe um remetente e um destinatário. E que, neste caso, o remetente é o apóstolo João, o discípulo amado, aquele que andou com o Senhor Jesus. É ele quem está escrevendo, quando ele estava ali, provavelmente na cidade de Éfeso, antes de ser preso e mandado à ilha de Patmos. E o destinatário desta carta é para a igreja do Senhor Jesus, não para uma localidade específica, mas ele está escrevendo para a igreja de uma maneira geral, para a igreja daquela época e para a nossa igreja, a igreja de hoje. Porque é sempre bom lembrar que a palavra de Deus ela é atual, ela se renova, ela é viva, e a palavra de Deus está ali para nos ensinar também. E o objetivo do apóstolo João é de preparar a igreja, exortar a igreja quanto aos falsos mestres que estavam surgindo, a fim de deturpar, de arruinar, de estragar o evangelho ensinado, pregado pelo Senhor Jesus. E essa falsa corrente que o apóstolo está querendo combater é uma corrente chamada gnosticismo. Eles acreditavam que a salvação vinha através de um autoconhecimento, de um conhecimento elevado de outras coisas. Para eles, os gnósticos, a matéria, o corpo é mau, é ruim, o espírito, o saber é bom. Né? E eles acreditavam que o Senhor Jesus, então, jamais teria vindo em forma humana, somente em espírito. Porque, como nós dissemos para eles, a carne é mal, o espírito é bom. Só que o grande problema nessa teologia gnóstica, nessa heresia, é que se Jesus só veio em espírito, ele jamais poderia morrer numa cruz, ser crucificado numa cruz. E se Jesus não morreu na cruz, então quer dizer que os nossos pecados não foram pagos, a nossa dívida não foi quitada. Então hoje, nos nossos dias, também levantam vários mestres que tendem a deturpar o evangelho, e precisamos estar atentos a isso, para não nos deixar contaminar essas falsas heresias. Então hoje, indo para o texto, quero ler com os irmãos o versículo 11 até o versículo 15. Primeira carta de João, capítulo 3, dos versículos de 11 a 15. Diz assim o texto: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e a do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Bom, os versículos que abrem, a metade do capítulo 3, a partir desse versículo 11 até o final do capítulo, o apóstolo João ele vai trabalhar com a ideia, com o tema do amor. O amor, para o apóstolo João, ele é o teste final para distinguir um verdadeiro, um falso mestre. E lembrando que amor não é aquilo que a gente vê em filmes, em músicas, mas o amor é uma atitude de renúncia, de servir ao próximo. É isso que o Senhor Jesus fez por nós, porque Deus nos amou, que Ele renunciou a sua vida para que nós pudéssemos vivê-la. Então, esse teste que o apóstolo João está trazendo no capítulo 3, na parte final do capítulo 3, o teste do amor, serve para identificarmos esses falsos líderes e os falsos cristãos também.
E João vai dividir esse ensino do amor em 3 partes: o contraste do amor, a demonstração do amor e os resultados do amor. Para não ficar uma aula muito grande, um estudo muito grande, eu quero falar com os irmãos só pelo primeiro ponto, esse primeiro aspecto, o contraste do amor, o significado do amor. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos, e a primeira lição que nós aprendemos aqui a respeito deste tema é que o amor fraternal, o amor, ele não é uma mensagem nova, não é uma novidade, mas é algo antigo. Olha o que diz o versículo 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. A mensagem apostólica, ou seja, a mensagem que é aprendida com os discípulos pelo próprio Cristo, não era algo novo. Jesus, ele não vem trazendo uma nova maneira de pensar. Jesus não veio para trazer uma nova filosofia, pelo contrário. Jesus, ele veio para resgatar aquilo que foi ensinado e um conceito que foi perdido ao longo do tempo. Sim, a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor, era algo que foi ensinado lá atrás para o povo, quando este ainda caminhava pelo deserto. Nas leis já existia essa ideia do amor. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer que o cumprimento da lei é o amor. Então, enquanto os gnósticos estavam vindo com um novo pensamento, com uma nova filosofia, uma nova doutrina, João deixa muito claro, olha, veja bem que o amor, ou seja, o servir ao outro, o amor a Deus, não é algo novo, mas é algo que existe desde quando Deus se revela ao homem e escolhe o seu povo, o povo de Israel, para si. E quando nós lemos por toda a Bíblia, nós vamos ver que a ênfase da Bíblia toda é o amor. A marca de um cristão verdadeiro, é o amor. Então, essa primeira lição é importante. O amor não é algo novo. Falar de amor aqui não é falar de algo novo, uma doutrina nova, pelo contrário. O amor é algo antigo, uma lição antiga, porque o nosso próprio Deus é um Deus de amor e age com amor para o seu povo. A segunda lição que nós aprendemos aqui está no versículo 12, que o amor fraternal, ele promove o bem e não o mal. Olha o que diz o versículo 12. Não amemos segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. Veja bem que aqui nós precisamos lembrar, lá no Novo Testamento, no livro do Gênesis, quando Deus cria tudo, cria Adão e Eva para ficarem no jardim, Adão e Eva se revoltam contra Deus e são expulsos do jardim. Adão e Eva vão ter 2 filhos, Caim e Abel. E nos diz o texto que Caim e Abel foram prestar culto a Deus. E Abel trouxe da primícia do seu rebanho, Abel trouxe o melhor, o sacrifício de sangue, algo que lhe custava muito. E Deus se agradou do sacrifício de Abel. Caim não. Caim simplesmente apareceu por aparecer, por cumprir uma agenda. E Deus não aceitou o sacrifício de Caim. E nós vemos como consequência dessa história, lá no livro do Gênesis, que Caim, o irmão mais velho, acaba matando Abel. E João nos mostra que o amor de Caim, então, era um amor falso. Não era um amor verdadeiro. Um amor pelo qual Caim só falava de palavras. Caim não tinha realmente um afeto, um amor pelo seu irmão. As atitudes de Caim não mostram uma atitude de amor perante Abel. E isso fica claro porque Caim pertencia ao diabo. Olha o que diz o texto. Porque ele era do maligno. Sim, Caim pertencia ao diabo. Veja bem que Caim, ele não se torna do maligno depois de matar o seu irmão, não. Mas por ser do maligno, por ser filho do diabo, ele faz esse tipo de coisa. Veja bem então que aquele que não está com Deus é filho do diabo. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. E a característica dos filhos do diabo é fazer o que é mal. Quanto às características do filho de Deus, é fazer o que é bem.
Olha o que diz o texto. E por que Caim matou o seu irmão? Ele matou o seu irmão porque as suas obras eram más. E as do seu irmão eram obras boas, obras justas. É interessante que o pastor Nicodemos, vai dizer que as obras de Abel despertam um ódio dentro de Caim. As atitudes de Abel traziam no coração de Caim um ódio. E quais são essas obras que Abel apresentava? Bom, nós vamos ver que lá em Hebreus, capítulo 11, que Abel era um homem de fé. Em Mateus, capítulo 23, nós vamos ver que Abel era um homem que praticava a justiça. No próprio livro dos Gênesis, capítulo 4, nós vamos ver que Abel, ele vivia uma vida de santidade, por isso que agradava a Deus. Essas obras, então, que caracterizam o Filho de Deus, trazem em Caim, no filho do maligno, um ódio muito grande. Sim, Caim, ele era um homem religioso. Ele cumpria uma agenda, ele tinha as palavras, porém as suas atitudes não eram atitudes de amor, eram atitudes de ódio. E a inveja que Caim tem de Abel o faz tirar a vida do seu irmão, porque Abel fazia coisas boas, Caim então tira a vida de Abel. Olha que interessante, na vida de Jesus, quando Jesus vem à terra, e vive, e prega o seu evangelho, tem o seu ministério, os fariseus tiram a vida de Jesus, porque ele faz coisas boas. Veja bem que fazer coisas boas vai mudar o mundo, a gente vai conversar um pouco sobre isso. A marca de um cristão está não nas suas palavras. Um verdadeiro cristão não é tido por aquilo que fala, porque nós podemos falar qualquer coisa, mas a marca de um verdadeiro cristão é o seu coração. E no seu coração, as palavras vão fazer sentido. É por isso que nós vemos um verdadeiro cristão. E a terceira lição que nós aprendemos aqui é que o amor fraternal desperta o ódio do mundo. Sim, Caim é o símbolo do mundo que mata o seu irmão, que mata um filho de Deus. Olha o que diz o versículo 13 da carta. Irmãos, não vos maravilheis, ou seja, não vos espanteis, não fiquem admirados, se o mundo vos odeia. João exorta a igreja do Senhor Jesus a não se escandalizar, a não ficar admirada com o ódio do mundo. Porque o mundo, ele traz como característica ao ser o descendente de Caim. Alguém que tem inveja das coisas boas, alguém que tem inveja dos filhos de Deus. O mundo odeia Jesus, odiou a Jesus, e também vai odiar a nós, os seus filhos, os seus discípulos. E vai odiar nós porque Cristo está em nós. Então toda vez, meus irmãos, que praticarmos o bem, toda vez que os nossos atos forem atos de justiça, toda vez que quando nós nos posicionarmos frente a uma injustiça, a algo errado, o mundo vai se voltar contra nós, porque a nossa vida, o nosso jeito de viver é como um espinho no mundo que incomoda. O salmista, lá no capítulo 1, um salmo muito conhecido, vai dizer que só existem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que seguem o padrão do mundo, que vivem, que jogam o jogo do mundo, ou aquelas pessoas que estão segundo a vontade de Deus. Não existe um meio termo. E se nós vivemos segundo a vontade de Deus, se nós não nos contaminarmos com o mundo vai nos odiar, o mundo vai nos perseguir. Irmãos, às vezes a gente confunde as coisas. Às vezes nós estamos confundindo perseguições com tribulações. A gente acha que perseguição é a porta da igreja fechada, e não é isso. Perseguição é quando nós acabamos de perder tudo pelo Evangelho. Isso é perseguição, é quando as pessoas tirarem a nossa vida. Isso é perseguição. E isso vai acontecer conosco. No momento que nós começarmos a vivermos a vida de Jesus, a partir do momento que a gente viver a realidade, os ensinos de Cristo, o mundo vai se virar contra nós. Nossos amigos vão deixar de ser nossos amigos. As pessoas vão tentar nos matar. Porque foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus. E se aconteceu com Ele, também irá acontecer conosco. O verdadeiro cristão, ele é conhecido pelas obras, é conhecido pela fé em Cristo Jesus. E essa fé em Cristo Jesus é demonstrada com um amor ao próximo. E aqui é interessante.
amor ao próximo. O amor é o relacionamento com o próximo. Não temos como amar a Deus sem amar o nosso próximo. Não temos como dizer que temos fé em Jesus se nossa vida não for uma vida de renúncia pelo próximo. Amor é renúncia. Amor é entregar a vida pelo outro. Mais para frente nós vamos ver que o apóstolo João vai falar sobre quando nós não ajudamos o próximo, mas deixa o assunto para frente. E Tiago vai falar isso. Tiago vai dizer, olha, a fé sem obras é morta. Ou seja, uma vida de fé sem amor, sem atitudes de amor com o próximo não faz sentido. E João é decisivo. Quem não ama, permanece na morte. Ou seja, quem não ama, permanece nas trevas. Sim, meus irmãos. Olha que interessante aqui, a quarta lição, que o amor é a evidência da salvação. Então, do mesmo jeito que quando nós vivemos em amor, o mundo vai nos odiar, o amor é prova da nossa vida eterna, da nossa salvação. Olha o que diz o versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Também aquele que não ama permanece na morte. Veja bem que mesmo nós, sendo odiados pelo mundo por causa das nossas atitudes de justiça, nós não respondemos o mundo com ódio. Nós não respondemos ao mundo no olho por olho, dente por dente. A nossa resposta que nós temos que dar frente ao ódio do mundo é o amor. Difícil, né? Quantas vezes nós respondemos o mal que o mundo nos faz com o mal? Às vezes a gente, através da internet, através de tantas coisas, nós queremos pagar o mal com o mal. Quando na verdade nós somos chamados para pagar o mal com o bem, o amor. E o fato de respondermos o ódio que recebemos com amor é a evidência da certeza da vida eterna em nós. Veja bem que o amor, ele não gera a salvação. O amor é consequência da salvação. Porque se o amor gerasse salvação, aí a salvação não seria graça. A salvação seria merecimento. E a salvação é graça. Nada que nós pudéssemos fazer para alcançar a salvação. Mas uma vez que somos salvos, a nossa consequência da salvação é viver em amor. O amor é a expressão, é a mudança de vida de alguém que teve um encontro com o Senhor Jesus. E o verdadeiro, então, ele é conhecido, o verdadeiro crente é conhecido, como já dissemos, na sua fé em Cristo, naquilo que Cristo fez por ele e demonstrado no amor ao próximo. Um amor que não está relacionado em atitudes. E como nós dissemos aqui, João vai dizer nesse versículo 14, aquele que não ama permanece na morte, ou seja, aquele que não ama permanece nas trevas, aquele que não ama permanece longe de Deus. Toda a carta de João, o João trabalha nesse dualismo, trevas, luz, amor, ódio, verdade, mentira, não existe meio termo. Ou você ama e é um filho de Deus, ou você tem ódio e é filho do maligno, não tem meio termo. Se você não ama, se você não expressa o seu amor ao próximo, significa que você ainda está longe de Deus. E a quinta lição que nós aprendemos aqui é que o ódio é evidência da perdição. Olha o que diz o versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Se o amor é a prova da vida eterna, o ódio é a prova da perdição. Veja bem que o ódio ele não é caracterizado por atitudes externas. As atitudes externas são consequências do ódio. Caim matou o seu irmão porque dentro do seu coração surgiu um ódio, a inveja. E isso se caracterizou num assassinato. E o Senhor Jesus vai dizer isso lá no Sermão do Monte, em Mateus. Quando ele vai dizer, olha, vocês ouviram que foi dito no passado de não matar. Mas eu vos digo, porém, que todo aquele que pensar mal do seu irmão, esse já o matou. Aquele que tem o ódio é um assassino. Ou seja, se você pensa mal do seu irmão, se você tem um sentimento ruim para com o seu irmão, se você deseja que o seu irmão se dê mal, se você deseja que o seu irmão caia, você é um assassino e não permanece em Cristo Jesus.
A marca de um cristão é o amor. A marca do cristão é aquele que responde todo o ódio que recebe, devolve em atitudes de amor, porque nós temos como exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, palavras duras do apóstolo João, palavras que nos fazem parar e refletir um pouco. E é isso que nós vamos fazer agora, refletir um pouco, como tem sido nossas atitudes, como tem sido a nossa vida, como que nós temos respondido todo o ódio que o mundo tem manifestado em nós. Será que nós estamos realmente dando a nossa cara a tapa? Será que nós estamos perdoando aqueles que nos fazem mal? Será que nós estamos servindo aqueles que nos fazem mal? Ou será que nós estamos ainda dando olho por olho, dente por dente? Somos chamados para sermos luz deste mundo. Somos chamados para revelar para aqueles que estão perdidos do amor, da graça, da misericórdia do nosso Deus. Mais para frente nesse texto, nossa próxima semana, nós vamos ver que se o nosso coração nos acusa de um pecado, o nosso Deus é misericordioso e perdoa o nosso pecado. Se você se enquadra, se você percebe que precisa mudar de vida, que está faltando ter atitudes de amor, esse é o momento de pedir perdão. Esse é o momento de falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu não tenho respondido com amor. Me perdoa porque eu não tenho tido amor pelo meu próximo. Esse é o momento. Como nós já estudamos de domingo a série das cartas, aquele que tem ouvidos, ouça. Esse é o momento para pedirmos perdão e falar: Senhor Jesus, me usa, que eu possa ser usado por Ti para relevar o Teu amor àqueles que estão perdidos. Quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado a Deus por esse tempo precioso na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra viva e eficaz que nos transforma. Pedimos perdão a Deus, porque muitas vezes as nossas atitudes têm sido atitudes de ódio. Quantas vezes nós queremos pagar o mal que recebemos na mesma moeda. Nos perdoe por isso, Senhor. Senhor, nos ajude a cada dia mais a demonstrarmos o Teu amor. Que quando as pessoas nos fazerem mal, nós podemos retribuir com amor. Que possamos, ó Deus, com a nossa vida brilhar a Tua luz. Que possamos, ó Deus, fazer diferença, ó Pai, onde vivemos. Sabemos que isso vai nos trazer mais problemas, sabemos que isso vai nos trazer mais perseguições, mas nós sabemos que em Ti nós somos mais que vitoriosos, nós sabemos que em Ti nada poderá nos abalar e pedimos que o Senhor continue sempre a nos cuidar, nos proteger, nos amparar nesses momentos difíceis. Abençoe, Senhor, a Tua igreja que tem participado desses encontros. Abençoe todo aquele que está orando comigo nesta noite, neste dia. É em Seu nome que oramos, agradecidos. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Um forte abraço e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.